a gente há de ser feliz. 11 horas, 11 minutinhos. Bom dia para você. Olha só, 11h11, né? Hoje é dia 11. Ai, meu De Deus. agosto, 11/11. Ai, socorro. Tu programou isso, né, Beverly? Eu programei. Pronto, 10 graus a temperatura. Podia Ai, estar só 11, ó. faltava. Lá tá 11, Quase 11, mas o quase. certo aqui é 10 graus, tá tudo certo. Pablo Carlotto chegando aqui junto comigo no programa Tá na Pauta. Oi, Pablito, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, Beverly, bom dia a todos que nos acompanham. É da série Não Há o Que Não Haja, né, Pablo? Não há o que não haja. Hoje somos nós, né? Eu, Pablo, porque o Gasparim tá viajando. Eu gosto sempre de, mais uma vez, referendar, né? Aqui, enfim, uma espécie de briefingzinho sobre a biografia do Pablo. Porque é isso, né? Todos os dias na semana nós temos convidados diferentes, que não são convidados aleatórios. São pessoas que nós convidamos pelo expertise, pela experiência, pela sua capacidade, a sua linha de raciocínio, né, a sua profissão. Então, o Pablo é professor de carreira, hoje ele é aposentado, mas são mais de 30 anos dedicado à docência, né? Então, tem uma vida dedicada à docência. Excelente professor, aliás. Hoje, atualmente, ele é o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, mas tem um trabalho assim, muito focado nessa questão espiritual, né, com sua linha também de docência. E ele vem nas terças-feiras emprestar o seu jeito de olhar o mundo, o seu conhecimento para os temas que a gente propõe. Pablo, tá mais ou menos dentro? Sim, tranquilo. Ou faltou alguma por coisa aí, relevante? É por aí. É por aí, É né? por aí. Eu propus ao Pablo, hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, a gente conversar sobre. Eu vi esse vídeo, eu guardei ele, salvei ele alguns dias, porque eu achei interessante a reflexão que a pessoa propôs, que é sobre essa ideia, né, de que uma pessoa boa deveria ter só coisas boas que lhe acontecessem, né? Porque assim, você pratica o bem, você é uma pessoa boa, então o bem também deveria te acompanhar. E aí tem aquela lógica, né, de que coisas ruins acontecem com quem é bom. Então não é sobre coisas ruins acontecerem com quem é bom ou com quem é ruim, mas é como a gente olha, né, o lugar de ser bom. Onde a gente coloca esse lugar de ser bom? Hoje também é dia de Santa Clara, hoje também é dia do estudante, então foi um desafio a gente poder escolher o tema aqui, Pablo. E eu vou rodar o vídeo para que a gente tenha o áudio, né? Opa, peraí Ótimo. para a gente ter o áudio aqui. Eu só estou mandando direto para o computador, que como a Uhum. gente tem a facilidade aqui de ter o computador, fica mais fácil de a gente escutar e todo mundo escutar junto. Pablo, para eu não precisar desligar o microfone, você pode colocar o fone, Ok, daí você vai escutar junto tranquilo. aqui. Nós Uhum. vamos escutar esse áudio, então, de um vídeo, como eu disse, que tem essa pegada, né, de a gente poder olhar para o assunto do bom e ruim que acontece com as pessoas. Estou abrindo aqui o arquivo, muita calma nessa hora, ninguém triste de esperar um pouquinho, já vai Eu não começar. acho que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Acho que coisas ruins acontecem com todo mundo e é a forma como as boas pessoas respondem que fazem delas boas. Porque existe uma ideia meio infantil de justiça que acompanha muita gente pela vida. Se eu fizer tudo certo, coisas boas vão acontecer comigo. Só que a vida nunca assinou esse contrato com você. Gente boa perde, gente honesta é traída, gente irresponsável quebra, gente que não merecia passa por coisas absolutamente injustas. Ser uma pessoa boa não te dá imunidade contra a realidade. A questão é o que você faz quando a realidade não te devolve aquilo que você acredita merecer. Porque é muito fácil ter caráter quando está tudo funcionando. O teste aparece quando você é ferido e tem a oportunidade de ferir de volta. Quando é enganado e poderia começar a enganar também. Quando alguém foi injusto com você e você precisa decidir se aquilo vai mudar apenas a sua vida ou também quem você é. E não, isso não significa aceitar tudo quieto. Você pode se defender, pode ir embora, pode colocar limite, pode responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, sem precisar se transformar naquilo que te machucou. No fim, talvez caráter seja exatamente isso. Não permitir que aquilo que fizeram com você decida quem você vai se tornar, beleza? Eu não acho que Eu coisa... achei sensacional o jeito como ele colocou. É o Léo Sasaki, tá? Eu não sigo, acho que até não sigo ele, mas muitos dos vídeos deles passam pra mim porque eu gosto da forma assim coerente, né? Racional que ele Exato. apresenta um tema simples, né? Porque é isso. Breve, conciso, bem pontuado. Isso. A E é gente é isso. muito infantil e não é só pra isso, Pablo. Parece que toda a humanidade
está num lugar de infantilização, né? A gente tá. Isso é um problema contemporâneo. Adultos infantilizados e crianças adultizadas. É isso. É A gente isso. tem visto isso, né? E ainda mais nessa questão da escola que o Pablo trabalhou durante muito tempo, a gente vê ainda mais recorrentemente, né? Às vezes tem. Vou contar uma história aqui bem rapidinha, Pablo. Esses dias eu estava com um grupo de jovens fazendo uma mediação e a gente estava jogando um jogo, e aquele jogo tinha umas cartinhas, que eram umas cartinhas que falavam de temas para os quais não seria muito próprio na idade deles, era um tema que estava um pouquinho mais adolescente, mais assim, de 16, 17, 18 anos, e eram crianças mais, jovens mais de 13, 14, 15. Pronto, é isso que eu quero dizer. E aí aquele tema chegou, e aí eu me dei conta, assim, opa, peraí, né, tô antecipando assuntos, não dá pra falar disso aí, vamos, recolhe as cartinhas, não vamos jogar esse jogo, porque tá demais, né? Embora, Pablo, a gente sabe que essa gurizada já sabe desses temas muito Muito antes. cedo, muito antes, mas a gente não precisa favorecer, não precisa, né, estar ali. E o mais engraçado foi que a gente tava brincando, eu disse, olha, ok, já que aconteceu de surgir isso na brincadeira, deixa eu dizer então o que é. Sempre que tiver um assunto, por exemplo, de sexualidade, um assunto de bebida, de uso de algum, hã, enfim, componente que pode ser um remédio, pode ser uma droga, sempre que tiver que passar na cabeça, sempre procurem um adulto confiável para tratar, porque quando a gente é jovem, a gente pisa na jaca, é da faixa etária, é normal, é natural. Então, ter um adulto confiável é bacana para a gente poder verificar se a gente tá, né, não vai se colocar em risco, um risco imediato de até atentar contra a própria vida, né? Porque se, por exemplo, beber e sair num carro com alguém alcoolizado, você pode morrer. É simples assim, né? Eu estava falando isso e eu achei muito interessante que o grupo todo, não era um grupo grande, mas as pessoas do grupo, Pablo, sem exceção, disseram que não há adultos confiáveis na vida deles. Uau, Não há adulto confiáveis na uau. vida dele, que os adultos bebem mais do que eles, praticam, assim, de forma indiscriminada, coisas que colocam eles em risco muito mais do que eles. E aí, o que eu quero dizer é isso, parece que a gente está invertendo os papéis, né? A gente se inverte os Exato. papéis, então precisamos deixar pessoas adultas no lugar de pessoas adultas e a infantilização para criança, é isso, né? É o que a gente tem visto muito, adultos querendo se passar por criança, por adolescente, por jovens, mas aquele jovem inconsequente. Mas eu acho Uhum. que o pano de fundo aqui um pouco também, Beve, porque tem muitas camadas aqui também, é a questão de que em algum momento ali dos anos 80, dos anos 90, talvez, a gente criou aquela ideia de que a minha vida é minha e eu faço o que eu quero e a vida dos outros que se lasque. Desculpa a expressão, mas isso a gente levou também para o mundo família. Eu sou casado, eu tenho filho, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero e os meus filhos que se lasquem. Que a minha Não dou esposa satisfação para não dou ninguém. razão a ninguém. Então eu bebo demais, eu falo mal do trabalho, até dos próprios amigos, que eu vejo cenários familiares assim que não só do mundo, o nosso referência ali, né, de texto traz essa questão da realidade, não se deixar impactar pela realidade, ou até que ponto a realidade de fato que ela deve te transformar, sim, mas ela não pode adulterar o teu processo de amadurecimento. Certo? Então, veja bem, quando a gente fala essas questões todas, Bev, eu fico preocupado hoje de que o cenário familiar, o cenário corporativo do mundo do trabalho e até mesmo o cenário educacional, seja ele qual estágio for da academia, seja da educação infantil até ao ensino superior, hoje carecemos de referenciais. Então, o adolescente, o jovem hoje, ele está como que se fosse um órfão nesse aspecto de, se no passado tinha uma mãe durona ou um pai que era referência, ou até mesmo um professor, um diretor de escola, hoje nós não temos isso, hoje nós não conseguimos vislumbrar isso. E quando há alguém que se impõe, alguém que objetiva um processo,
vamos dizer assim, um pouquinho mais ordenado, mais exigente, mais pautado em princípios, essa pessoa é avacalhada nas redes sociais, fala-se mal da pessoa, Cancelada. cancelada, torturada, rotulada e etc, certo? E a gente vê isso também no mundo dos influencers. Quando um influencer chega contundente, sabe, pontuando as lacunas que nós temos hoje na sociedade, ela é aniquilada. E se na sua fala ela menciona nomes, ela nomina corporações, organizações ou instituições e tal, tudo, e pontua dessas instituições o que não está funcionando ou que não colabora para a sociedade, automaticamente ela vai ser também derrubada do seu canal, vai ser, enfim. Mas voltando um pouquinho ao aspecto que ele fala ali sobre o ser bom, hoje nós também temos que fazer muitas análises quanto a isso, Bebe, por quê? Porque a gente tem o mundo profissional que quer profissionais bons. Hoje, todo mundo que quer entrar num relacionamento quer que o outro seja bom. O outro tem que ser bom, senão eu não, mas não se coloca naquela questão. E eu sou bom, e eu estou Uhum. me trabalhando na questão da bondade, sabe? Falta bastante esse elemento. Há muito a Sim. cobrança de que o mundo seja bondoso. Você vai no mercado, você quer ser bem atendido, não no sentido de ser justo e tal, tudo. Não, que você tenha Um preferência na privilégio. fila, Um privilégio. privilégios e assim por diante. Então, nós temos que trabalhar muito esse aspecto. E tem muita gente, Paulo, me permita só incluir mais um problema nessa tua linha de raciocínio, né, que é contemporâneo, que é a lógica que ele falou no vídeo, né, de que a gente, por vezes, pratica a bondade ou tenta ser uma pessoa boa para ter resultados. É como se fosse causa e consequência. Eu vou ser bom porque daí coisas boas vão me acontecer. A gente não é bom, ninguém é Hum. bom para ter um resultado, nem que nem trabalho, né? Eu vou trabalhar X horas e vou receber tanto por esse trabalho, né? Então tem um resultado. Não, você é bom porque é o certo. Mesmo, Simples assim. Beve, mesmo que a vida nossa, a vida de cada um de nós, dependesse 100% só de nós, certo? Ainda assim, ela tem as suas inconsistências. Ainda assim, ela tem a sua flutuação de humor, faz parte do temperamento, faz parte da personalidade, faz parte sabe? Um dia de sol maravilhoso, mas eu estou com a mente nublada. Eu estou com o meu ser hoje, os raios e trovões, certo? Depois, num dia nubladão, como está hoje, assim, né? Aí, de repente, eu estou ali estampando uma alegria incontida no meu rosto e tal. Por quê? Porque nem tudo está sincronizado no sentido de se tem sol eu estou alegre, se está nublado eu estou triste ou vice-versa. Por quê? Porque há uma flutuação no mesmo dia, na mesma semana. Imagina na soma dos nossos dias essa flutuação também. Vai ter um período que você está de corpo fechado, nem resfriado pega, mas vai ter um outro período que qualquer resfriado que passar por perto vai te agarrar, vai te abraçar, porque tua imunidade está baixa, tua flutuação das emoções também estão lá inseguras, porque tudo faz parte do todo, e isso é a beleza da vida, a beleza da vida. Olha só, às vezes a gente também vê aquela questão assim, caramba, aquela pessoa, passei uma vida toda achando que ela era uma pessoa boa, cheia da bondade, mas essa semana eu vi aquela pessoa fazendo uma atrocidade. Aí você acaba com a biografia da Sim. pessoa, porque você se surpreendeu num dos momentos que, de repente, aquela pessoa teve outros tantos momentos que teve que Que aquela pessoa é humana. Você é se esquece que humana, aquela que pessoa é teve que ser humana, né? contundente, que teve que dar uma resposta ao seu contexto de uma forma que você diz: "Pô, não está alinhado ao conceito que eu gerei dentro de mim", e o outro é obrigado, sem saber os parâmetros do teu conceito, se ajustar ali dentro. E hoje a sociedade tem revelado muitas pessoas assim. E nós estamos num período de revelar. Por quê? Porque a gente está exposto, a gente coloca nas redes sociais, a gente comunica. Por mais que você queira viver enclausurado, você queira viver na toca, no mundo moderno, você não está de todo imune no sentido de que daqui a pouco vai aparecer algum BO, alguma situação da tua existência. E os outros vai estar sob o crivo do olhar do outro.
certo? Mas isso não invalida, por quê? Porque se a gente pega, Beverly, desde São Francisco de Assis, hoje celebramos a vida de Clara, Santa Clara, ela teve que fazer uma jornada astronômica no tempo dela para conseguir ser aprovada a regra de vida dela e das companheiras dela. E ela se tornou a primeira mulher na história do cristianismo católico a ter uma regra aprovada por um papa, certo? Então, pense em você, só o fato de ser a primeira. O quanto que ela teve que romper barreiras, o quanto que ela teve que ser contundente, persistente, insistente, talvez aos olhos dos outros, mas que mulher chata, mas pelo amor de Deus, quem ela pensa que é, que ela se coloque no lugar dela. Não, ela continuou lá na persistência dela. E hoje, a Beverly, ela é reconhecida como a dama dos pobres. Uhum. Quem é que porta um título por mais de 800 anos se não foi bondosa, se não foi boa, se não foi, sabe? Estaria, Relevante, né? quem sabe, não em altares, estaria, quem sabe, em púlpitos ou né, em palanques por ali a defender o mal e assim por diante. Não, ela hoje é lembrada porque ela foi para o altar dos santos, por quê? Por causa da bondade, ser bom. Eu tava lembrando, Pablo, que essa semana também eu vi, eu não recordo qual era a ordem, tá? Mas era de irmãs enclausuradas, né? E alguém fez um videozinho do lado de fora e perguntou para uma dessas irmãs, né, pela grade, assim, como era a vida? Como era a vida dela, né? E ela disse: aqui eu sou muito feliz, aqui eu sou livre plenamente, aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu canto, eu posso ser eu mesma, né? E aí tinha uma edição e ela dizia: essas grades aqui, elas não são para me prender. Essas grades aqui são um simbolismo para mostrar que os presos são vocês. Uau! Eu achei Uau! sensacional, né? Porque ali ela era livre, porque ali ela podia se entregar realmente para quem ela era de verdade, que aqui fora, né, todos Ali nós, fora. nós literalmente estamos presos sob sistemas, sob pensamentos, É, conjunto de nós e crenças. os nossos cercados. Exatamente, que a gente muito pouco se relaciona com quem de fato somos, né? Eu achei bem interessante, você falou na Santa Clara, que hoje é o dia de Santa Clara, né? Eu acabei lembrando que sim, as irmãs Clarissas são enclausuradas, Sim. né? Elas Uhum. vivem em clausura e que é uma ordem fundada por Santa Clara de Assis em 1212. Aqui na nossa região tem Tem um segmento ali em Flores da E Cunha. Flores da Cunha, isso que eu queria dizer, Exato. né? Aham. Até Tem. essa semana eu me encontrei com uma delas na rua e eu nunca interajo, sabe? Mas dessa vez eu passei por ela e disse, paz e bem. Ah, que E ela sensacional. respondeu, Elas paz são e bem. monjas, Sim. clarissas capuchinhas, né? Isso, exato. Bem É legal que a isso. família franciscana, ela tem segmentos femininos e masculinos, inúmeros, inúmeros, e de fundações, desde Clara até hoje, em diferentes tempos houveram fundações de clarissas, tanto no sentido restrito, né, da vida monástica, quanto um intermeio ali entre a vida monástica e a vida religiosa mais aberta, que podem sair meio turno e tal, né? No caso das Clarissas de Flores da Cunha, elas têm uma ou duas só que podem sair para fazer os serviços necessários de qualquer Banco, comunidade, enfim, né? banco, compras, remédios e etc. e tal, Uhum. encaminhamentos necessários. Mas é uma bênção para nós, como Diocese de Caxias do Sul, Bever, ter um convênio, assim como tem das Carmelitas, né? Uhum. E aqui em Caxias, né? Nós termos também da família franciscana aqui nessa região, onde o franciscanismo, há mais de 100 anos, encontrou um terreno fértil para muitas vocações e também para despertar em muitas lideranças, em muitas pessoas, a vida do carisma franciscano. Sensacional. Isso posto para lembrar também disso, né? De que É. hoje é dia E Santa de Santa Clara tem a Clara. Irina, que ela é a padroeira dos estudantes, ela também é a padroeira da Juventude Franciscana, da Jufra, e também tem um outro elemento, né, que ela dizem ali, né, a padroeira da televisão, da comunicação de alguma forma, porque num determinado momento, Beve, ela estava tão doente, mas tão doente, que ela não tinha condições de ir à missa. E ela, com o desejo tão grande dela ir à missa, que ela visualizou na frente dela toda a missa, certo? E por conta disso, ela foi lá num determinado momento escolhida como a padroeira da televisão, Olha porque só ela isso. levou para perto dela as imagens de algo que estava
acontecendo longe. num outro lugar, né? Sabe? Interessante, Muito interessante. interessante a gente saber disso, né. Voltando ao tema que tem a ver com bondade, né, a primeira bondade que a gente pode praticar na vida, Pablo, é ser bom consigo mesmo, que é uma coisa também que a gente foi deixando, né, de lado, né. Ser bom consigo mesmo é algo profundo, é ético e é também um aprendizado que perpassa pela experiência do eu, né. Então, quando eu vivo a experiência de ser atingido pela bondade, seja que eu consiga praticar comigo mesmo ou ser alvo de alguém que foi bom comigo, a gente vive essa experiência, a gente consegue entender na prática, porque senão fica só um discurso vazio, né. O que que é ser bom? Exato. O que que é ser bom hoje em dia? Olha, um dos aspectos aqui que é importante ser posto, ô Beve, do ser bom para consigo mesmo, é, eu vou dizer assim, o termo não seria amadurecer, mas é você se educar para o perdão. Perdão de si mesmo. Hoje tem tantas pessoas, Bev, que carregam culpas pessoais, assim, uma palavra errada, um gritar com não sei o quê. Alguém um dia desses disse assim: "Pablo, eu até hoje não me perdoo porque num determinado momento eu gritei e quase bati na minha mãe". Uau! Talvez ela nem tenha se dado por conta que eu quase queria bater nela num determinado momento, mas hoje até hoje me pesa imensamente essa cena que eu vivi em relação à minha mãe, que eu não assim, ainda hoje eu não consigo entender por que diante da minha mãe eu gritava tanto com ela. Quando chegava o pai, eu baixava a voz, eu conversava, eu sorria com meu pai, mas qualquer ação da minha mãe para comigo, eu ficava reativa e um momento quase, eu dizia: "Tu tem que não procure entender, procure te perdoar, porque a tua mãe já faleceu, ela já está no céu, você se coloque diante de Deus, coloque para Deus esse sentimento que hoje, em muitos momentos, te atormenta de alguma forma e te perdoa em primeiro lugar". Certo? Te perdoa em primeiro lugar, que eu acho que é muito importante isso, Bever. Hoje tem muitas pessoas que diante de qualquer vazio, qualquer, problema pessoal, primeiro procura uma farmácia, porque elas estão ali nas esquinas da vida, sabe, ou então, num timeline ali, uma diquinha de um pseudo-influencer que vai dizer: "Toma isso, toma aquilo, toma aquele remédio, faz isso, faz aquilo", e tal. Então eu acho assim de que a bondade passa com certeza por você aceitar-se e você promover as transformações necessárias na sua vida. Mas isso, Bever, não acontece se você não tem um projeto de vida. Se você não assume de fato a tua vida como uma missão, e é como uma vida como missão tem que ter um porquê e um para quê. Por que que eu vivo? Para que que eu saio todo dia de manhã de casa? Por que que eu tomo banho? Por que que eu cuido da minha vida? Por que que eu me alimento? Por que que eu continuo, mesmo tendo algumas evidências, e continuo apostando em algum relacionamento, seja com o marido, seja com os filhos, seja com o colega de trabalho, onde for. Tem que existir um porquê para quê. Tu não pode, digamos assim, andar ao léu, andar Uhum. Sim, su né, ao displicente. sabor do vento, ao Uhum. sabor das tempestades, como dizia o nosso interlocutor ali da mensagem inicial, tu não pode se deixar impactar pela realidade. Hoje, existe bastante pessoas, Bárbara, que mudam completamente o humor, a postura de ser, até o seu vocabulário, até o seu ponto de vista sobre o mundo, porque acabou de assistir um videozinho torto, esquisito, porque, né, que cumpre a uma outra missão, mas a pessoa assimila aquilo. "Mas tu viu? Olha só o que estão dizendo. Olha, meu Deus do céu, foram 18 terremotos ontem no mundo". Gente, foi só na Colômbia, mas foram 18 terremotos que aconteceram. Pegaram todos os outros e colocaram no mesmo dia e na mesma hora. Isso Uhum. é sinal de Deus, isso é o sinal dos tempos, isso não sei o quê. Eu te falei que tu tem que pegar e comprar bastante coisa, porque virão aí 7 dias de escuridão. Aí você pega, faz uma salada de fruta, por quê? Porque você não está certo do que você quer, você não está certo do que você veio a este mundo. Qual é a sua missão? Qual é o teu norte?
E a gente se perde nisso. São Francisco de Assis tem uma passagem que é belíssima, que se chama Perfeita Alegria, Bever. E eu até interpelo para quem está nos escutando que procurem ali no Google e tal, o áudio, o vídeo, o texto da Perfeita Alegria. Eu não vou discorrer toda ela, mas em síntese, Francisco chega e diz para os seus seguidores, né? Pergunta, o que é a perfeita alegria? E aí vão dizendo, não, perfeita alegria é você chegar em casa, perfeita alegria é você ter comida. E ele, não, nada disso é a perfeita alegria. A perfeita alegria é, diante de tudo isso, diante de tudo que nos acontece na nossa vida, nós somos capazes de manter a paz. E eu estou falando aqui da paz interior. Não estou falando da paz mundial, da paz entre os povos, da paz entre os políticos, etc. e tal. Estou falando da paz interior, aquela que é capaz de te assegurar que, haja o que houver à sua volta, você ainda está ciente de si mesmo. Não perca o rumo. Hoje tem um monte de gente perdendo o rumo. Por quê? Porque o trabalho se tornou exigente, porque o mundo se revelou de uma complexidade muito grande, porque as mídias, não só a televisão, no mundo antigo, como a internet, através das plataformas, hoje, insistem em jogar na tua cara todo dia. Se você assistiu 100 vídeos num dia, 99 foram coisas negativas. E talvez aquele único que foi positivo, você não deu a devida atenção. E aí você vai dormir amargurado, ressentido, e a gente não pode, haja o que houver no mundo, perder a esperança. E preocupado. 11h37. Eu vou pedir licença aqui ao Pablo. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente já está de volta. O assunto de hoje é esse, né? Pessoas boas também recebem situações que são ruins, né? E a partir disso, o que é ser bom? Quando ser bom? Tem que ter um resultado, tem que fazer uma bondade para receber algo em troca? São ponderações que nós estamos fazendo aqui hoje, levando em consideração também como um pano de fundo o Dia do Estudante, o Dia de Santa Clara. Então venha conosco, 11h38. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha, paixão pela vida. Onze horas e 38 minutos. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. 11 graus. Algumas coisas simplesmente não ficam muito bem juntas. Tipo ópera com funk. Presta atenção. Desce o grave no salão. É soprano no paredão. Ópera com tamborzão. Meu Deus do céu, que confusão. Mas massa e molho nasceram pra ficar juntos. Massa mais molho orquídea, sempre agarradinhos. Você ou seu familiar sofre com dores, ansiedade ou insônia? O tratamento com a cannabis medicinal já é uma realidade no Brasil. A Green Vitae te acolhe e orienta com segurança, conectando você a médicos especialistas e te acompanha em todo esse processo. A missão da Green Vitae é transformar vidas com esperança e ciência. Siga-nos nas redes sociais e chame no WhatsApp 993752792. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua rádio. 11h39. 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 11h
Vacina. Protege você. Protege todo mundo. O calendário nacional de vacinação possui 19 vacinas que protegem o indivíduo em todos os ciclos de vida desde o nascimento. Cada idade tem um grupo de vacinas e reforços que devem ser mantidos atualizados. Siga o calendário de vacinação. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Há 114 anos, a Ótica Martinato tem como compromisso oferecer o melhor para você. E para celebrar essa história, preparou uma promoção especial de aniversário. Armações a partir de R$ 98,00. Isso mesmo, armações a partir de R$ 98,00. Mais estilo, mais qualidade e condições que fazem a diferença. Passe na Ótica Martinato e encontre o modelo perfeito para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Julho 1867. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h42, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha e Pablo Carlotto batendo um papo aqui sobre ser bom, bondade, né? Infantilização da vida moderna, que também pede que a gente olhe com mais carinho, né, para essa condição de que muitas vezes as pessoas são boas, mas elas são boas para receber algo em troca, né? Eu vou ser bom para garantir que bondades aconteçam comigo, né? Então, um olhar um pouco infantil. Gosto, para quem está na minha geografia emocional, Isso. então eu sou todo carinhoso, todo bondoso, eu modulo a minha fala, os meus gestos afetivos são e tal. Agora, quando é um inimigo em potencial ou alguém completamente aquém das minhas fronteiras emocionais, então eu começo a me revelar completamente outro, completamente outro. E isso, em algum momento, Bev, parece que houve até um quê de literatura dizendo isso, né? Se tu tá ruim, carregue no rosto que tu tá ruim. Se você é malvado, tem uma expressão de malvado. Se você é chefe dentro de uma empresa ou tu é dono, você trate com hostilidade o outro, porque isso vai dar limite ao outro. Isso vai mostrar que você tem o poder nas tuas mãos. Essa literatura, esse jeito de ser, não fecha com toda aquela literatura que nós tivemos agora recentemente, uma avalanche da autoajuda, do autoconhecimento, ao ponto de chegarmos hoje e estarmos mais focados numa literatura que traz nuances ou propostas ou caminhos para uma espiritualidade. Mas uma espiritualidade, Beverly, que não tenha um carisma, que não seja reflexo de um carisma, que não esteja inserido num carisma, ela tende a ser um espiritualismo. Então, se nós falamos hoje de franciscanismo, ou podemos falar de outras tantas, nós temos que dar esse alerta para as pessoas, porque não pode uma coisa estar dissociada da outra. Não pode, por exemplo, você criar aquela esfera que já pecamos no passado. Eu sou santo, eu sou católico, da porta da igreja para dentro. Fora da igreja, terminou as escadarias, agora eu sou um ser do mundo. Saiam da frente porque eu tenho um mundo a conquistar. Não é assim. A Carla mandou um recado bem interessante aqui. Primeiro, ela disse que está achando o programa também interessante. Ela diz que os pais, meus pais, foram pessoas muito boas. E quando meu pai estava no hospital, bem ruim, ele falou que ele não merecia passar por aquilo, né? Dor, sofrimento após uma cirurgia. Então, com base nisso, ela queria fazer o comentário. Parece que ser bom nem sempre dá bons resultados em determinado momento. Um abraço. É exatamente sobre isso que a gente está falando, né, Carla? Essa ideia, assim, fulano não merecia ter uma doença, né? Uma doença grave, uma doença que muitas vezes até nem tem cura, né? Tem pessoas que são atingidas por doenças que não têm cura. É um diagnóstico encerrado em si mesmo, né? Ou então pratica o bem, é honesto e acaba sendo traído, acaba sendo enganado financeiramente, Hoje emocionalmente. alguém usou a seguinte expressão assim comigo, Bever. Eu sou o que mais trabalho naquele setor lá da empresa que ele trabalha, né? E
a coisa só flui quando eu estou lá, porque quando eu retorno de de uma reunião, de um evento, tem um acúmulo de atividades. E no final do mês, todos do setor ganham o mesmo salário. Tu não acha isso injusto, Pablo? E eu disse, meu Deus, e agora? É que tem um fator bem interessante aí, Pablo, que até eu ia também trazer o elemento de a gente confundir, né, aquilo que faz parte da vida, ou aquilo que é justiça, aquilo que é merecimento, porque se a gente entender que as coisas, as situações, né, as contingências da vida, elas são merecimento ou falta de merecimento, aí complica tudo. Complica. Eu entendo o que a Carla quer dizer, porque a gente é humano, a gente também sente isso. A gente é desse contexto cultural que coloca esse aspecto, né, de que ao ruim deve ser reservado a Uma punição, desgraça, como uma punição. aos bons deve ser reservado as benesses da existência. E não é assim. Não é assim, Não é não é assim. assim. Infelizmente não é assim. Infelizmente não E é. isso não Não é faz. automático. Isso não faz com que, por exemplo, pessoas boas não sofram, né? Sofram. Exato. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui, Pablo, que isso é uma experiência de vida minha, pessoal, que pessoas que normalmente praticaram, né, uma vida de bondades, ou seja, são pessoas que se esforçam porque, gente, ninguém é bom de paraquedas. Nossa, eu sou uma pessoa. Porque ser bom dá trabalho, gera esforço. É Processo processo. contínuo. Então, mas assim, a experiência mostra que pessoas que se esforçaram numa caminhada de bondade, por disciplina, né, por entendimento, por trabalhar em si os seus demônios, os seus, né, os seus, digamos, Ruídos, os seus espinhos, fantasmas. isso. Essas pessoas, quando são atingidas pelas contingências negativas da vida, uma doença, um sofrimento, uma catástrofe, elas superam diferente. Elas têm um olhar mais otimista sobre as coisas, Há uma etc, né? evolução apressada ali. E Sim. acho que é interessante isso. Mas mesmo assim, mesmo na dor, mesmo na desgraça, a pessoa que é bondosa ou não, ela tem que se trabalhar. Porque enquanto o corpo se restabelece, por exemplo, de uma cirurgia e tal, a pessoa também tem que, né, com a sua mente, com o seu coração. Eu gosto daquelas experiências, Bebe, algumas narrativas de pessoas que passaram ali, às vezes, 5 anos, 6 anos, numa UTI, ou até mesmo, o termo não seria esse, né? Mas vegetando numa cama e tal, tudo. Ela mentalmente também está se trabalhando, ela também se trabalha. Tem relatos de pessoas que dizem assim, não, eu vi todas as conversas, eu sabia das histórias. Eu não conseguia responder, eu não conseguia interagir, mas eu estava captando isso. Então, eu creio, parto do pressuposto, assim, Bebe, de que o ser humano, nós temos que aprender a nos empenhar dentro daquilo, de uma proposta que eu devo me trabalhar. Quais são? Na nossa cultura, a gente só faz isso leve, muito leve, no final do ano, na virada do ano. Quais são os teus propósitos para o ano seguinte? O que você pretende? Quais são os teus projetos para o ano seguinte? Nós deveríamos fazer isso todo dia. Nós deveríamos fazer isso a cada virada de semana, a cada virada de mês, deveríamos fazer esses propósitos. Mesmo que a gente não realize de todo, mas você está fazendo com que o grande potencial de energia que existe dentro de cada um de nós se direcione para o bem, se direcione para a realização. Porque eu acho que não existe uma coisa mais importante do que você realizar o teu potencial humano, certo? Que aí tem um leque muito grande de elementos, que vai os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades, as competências, todas elas têm que ser exploradas, todas elas têm que ser dinamizadas, todas elas têm que ser, por você mesmo, sondadas, ampliadas, sabe? Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem assim, não, nada Ontem eu conversei com o pai de um ex-aluno meu e ele disse assim, Pablo, tu lembra do meu filho fulano e tal? Sim, lembro. Inteligentíssimo, Beverly. Inteligentíssimo. Mas não conseguia se comunicar, não conseguia se posicionar. E hoje, diz o pai, ele fica só em casa, não quer trabalhar, já oferecemos vários cursos, várias viagens, ele prefere o quarto dele e os videogames. Então, aonde está é aquela questão que há um tempo atrás as pessoas nasciam com um ímpeto, com um desejo de realizar, de fazer isso, fazer aquilo, estudar, se não estudar, então trabalhar, se jogar no trabalho e tal.
que está faltando hoje, em que momento a gente errou a receita, a gente trocou os elementos da receita e a gente não está encontrando o caminho. Eu te digo, Bev, como um professor que trabalhei com jovens, desde que eu me entendo por gente, eu trabalhei com jovem e adolescente. Muito cedo, e depois como professor, e depois como liderança de vários movimentos, organizações, como palestrante, como formador, enfim e tal. Eu, aí, hoje, se tu me perguntasse assim, Pablo, qual é a tua maior agonia, entende? É ver tantas pessoas, tantas pessoas com potencial e não estão sendo, digamos assim, proporcionado um contexto, um meio para que a pessoa, de fato, demonstre isso. Não, muito mais do que demonstrar para o mundo é aquilo que acontece, e tu sabe disso, né, Bebe? Que há uma transformação imensa dentro da gente quando a gente percebe que a gente realizou alguma coisa, que a gente conseguiu atingir um objetivo, que alguém diz assim, Pablo, tu é muito perfeccionista. Não, eu quero me empenhar, eu quero me dedicar naquilo que eu estou fazendo, até o ponto de dizer, era isso que eu queria fazer. Agora pode estar errado, mas eu senti que a alma diz assim, olha, agora já está alinhado, agora já está, né? Já está no teu nível. Quer fazer mais? Faça, mas, né, tá ali. Então, eu sinto que as pessoas eventualmente não estão sendo desafiadas a isso. E aí entra o viés da bondade. Porque em qual momento hoje, Beverly, que um pai, uma mãe, uma escola, o mundo está olhando para aquelas pessoas e dando um olhar de validade quando a pessoa faz um gesto de bondade. Hoje, nós estamos dando palco, nós estamos ovacionando, nós estamos dando poder para as pessoas que fazem completamente o contrário da bondade. E isso é aviltante, por quê? Porque nós estamos em pleno 2021, na era das tecnologias, na era da informação, na era das coisas rápidas, mágicas e fenomenais, e a gente simplesmente está aniquilando o poder do indivíduo, o poder da pessoa, o poder transformador da pessoa dizer assim, eu sou capaz, eu vou lá e faço. Por quê? Porque tem meu pai e minha mãe me incentivando, porque tem meus professores me apoiando, porque tem a sociedade que está ali. Hoje não. Hoje se recompensa, às vezes, pessoas que não tiveram determinada linha de conduta favorável a um bem comum, a uma vida social. E eu estou falando aí de influencers a qualquer outro aventureiro que vem aí vender livro, vender cursos mágicos e momentos divinos que você percebe num pequeno olhar crítico de que é completamente um desvio de finalidade. Não há dúvida disso. A Salete Gonçalves, que mora no bairro Santa Fé, ela escreveu aqui no WhatsApp, meus queridos, bom dia, muito boa a expressão de vocês. Ela quer dizer, né, que o programa está trazendo uma série de ponderações que são interessantes. Obrigada, Salete, um beijo para você. A Vilani Maia também está acompanhando o programa. Martita Angeletti, que é uma querida, também está acompanhando. Tem umas ali que precisariam já de uma carteirinha, né, Beverly? Sim, clientes assíduos aqui do programa, né? Tem uma galera que participa e a gente agradece muito aqui. Tem a live também lá no Facebook, disponível, facebook.com/Rede Tua Rádio. Quem quiser comentar lá, pode comentar. Paulo, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa, né? São 11h54. Certo que esse assunto não se esgota, mas eu não queria deixar passar batido também o ser bom, quando a gente fala em ser bom, linkado com a questão do estudante, porque hoje é o dia do estudante, né? Ser um bom estudante, né? Porque ser um bom estudante também é aproveitar uma oportunidade que nem todo brasileiro tem. Nem todo brasileiro tem a oportunidade de estar sentado no banco de escola. Nem todo brasileiro tem facilidade de chegar numa escola. Nem todo brasileiro tem acesso a um bom professor, né? Uma boa professora, né? As condições mínimas para uma escola funcionar ainda é um desafio no Brasil. Então, nada mais bondoso de que no ato de estar como estudante, você fazê-lo de uma maneira que seja boa, né? O ato de estudar, seja ele na academia, seja ele como postura de vida, através da leitura, através do aprofundar assuntos, ir a fundo nas temáticas que estão aparecendo todas por ali, eu acho assim de que ela é muito importante. A gente não pode reduzir o estudar
apenas para o espaço escolar. Então, que a gente possa criar a cultura do estudo, tá? E desvincular um pouco da questão da educação. Que quando se fala em educação, a gente remete apenas ao espaço escolar. A educação é desde que você nasceu até desde que você começou a ser gestado até o último momento da tua existência. A postura de estudar, ela transcende isso e é maravilhoso. Então, que Santa Clara, que é a padroeira dos estudantes, ela traz isso, a Beverly também, que é a determinação de aprofundar, de ir a fundo em qualquer questões. E hoje nós temos aí as IAs da vida, né? Hoje nós temos os Googles da vida, que a gente pode sondar um assunto, e criar o hábito que é uma das grandes habilidades do estudante, que é questionar, levantar questões. Não, mais do que resposta, habilite-se a fazer boas perguntas. Curiosidade, né? Ter curiosidade sobre os assuntos. Explorar, né? Não aceitar as coisas prontas, né? Porque quando a gente aceita as coisas prontas, claro que é um conforto ali, né? É um conforto, mas ao mesmo tempo a gente vende, né? A partir de um conforto, toda a nossa capacidade de olhar o mundo por uma perspectiva que seja nossa, né? E tu pontuaste algo ali que eu achei bem interessante, assim, Beverly, que hoje, mais do que nunca, o estudante tem que se autodeterminar dentro da proposta. Num contexto de Brasil e de mundo, que muitas escolas recheadas de alunos e apenas 5% deles que estão ali de fato querem estudar, aonde saiu agora recentemente de que 10% da aula é o professor tentando explicar para alunos que não querem aprender, e 90% do tempo da aula é o professor fazendo procedimentos de registro, de diagnóstico, de não sei o que do aluno, para caber dentro de um índice da educação escolar, a fim de que... 3 pontinhos e daria outros programas e tal. Mas eu acho que hoje, não só no mundo, mas no Brasil, tem que se reinventar a arte de estudar. Não há dúvida disso. Pablo, para fechar essa questão da bondade, né? A gente falou muito sobre essa questão de ser bom como ter de volta uma recompensa, né? Como se fosse um merecimento. Merecimento, todas as pessoas merecem ter saúde, todas as pessoas merecem ter dignidade. Isso é merecimento, né? Justiça, muitas vezes a gente quer a justiça, aquela que é um arquétipo, que ela é pura, né? Num mundo que não é puro, que tem dificuldades, que é regido por pessoas, né? Exato. Hoje em dia se fala muito de que você tem que se tornar um investidor. É ou não é? Você tem que investir. Sim. Quanto tu tem para investir hoje? Uhum. E tu é assediado nesse campo. Eu diria hoje que no campo do desenvolvimento humano, um dos maiores ativos que uma pessoa tem que ter enquanto investimento é a bondade. Não para o mundo, não para os outros, para você mesmo. O teu corpo agradece. A tua mente agradece, teu coração agradece, todo o teu ser tua alma agradece, certo? Que você trilhe os caminhos do bem, trilhe os caminhos da bondade. Gostei. Pablo, hoje nós vamos fechar aqui o programa, né? Já vou dizer que ele fica armazenado e disponível em vídeos lá no Facebook e também no youtube.com/Rede Tua Rádio. Obrigada, Pablo. Uma ótima semana Eu que para você. agradeço, igualmente. Eu acabei falando muito hoje sobre a questão aqui de Santa Clara, porque é o dia dela, a gente acabou falando do franciscanismo, e o Pablo está ministrando na Paulus um curso, né, que é para qualquer pessoa que tem um olhar, né, sobre a questão de São Francisco. Eu sei que já está andando, vai ter outra Tá edição? quase no final, não temos previsto uma outra edição, é quase final. Na verdade, o curso era sobre carismas, para contemplar 2 grandes jubileus que estão acontecendo, que é o Jubileu de Francisco, que é a dormição de Francisco, né, nesse ano, 800 anos, e também o Jubileu de São João da Cruz. Então, nós teremos agora em setembro, no primeiro sábado, a última parte que será sobre São João da Cruz, o Jubileu de São João da Cruz. Bacana. E é aberto? As pessoas É podem... aberto, basta ligar lá para a Livraria Paulus e se inscrever. É sábado de manhã, começa às 9h e termina ali pelas 11h30, por ali. Sensacional. Pensa, né, ter uma aula com o Pablo. Queria eu ter livre os sábados para poder ir lá te assistir. Para quem gosta também deste assunto, eu não sabia, então quero replicar aqui a informação. Aqui na paróquia dos Capuchinhos, né, na Igreja Imaculada Conceição, acontece no 3º sábado de todos os meses uma formação também com a questão de São Francisco de Assis, né, de franciscanismo, com o Frei Celso. E aí é focado na espiritualidade. Espiritualidade franciscana, né? O curso que nós trabalhamos lá foi vários aspectos, não só a espiritualidade em si franciscana, lá foi sobre Francisco.
Aí quando tu pega o universo do franciscanismo, aí entra Clara, entra tantos outros que marcaram a história do franciscanismo. Eu acho tão bonito isso, Bebe. Bonito. E tem as oportunidades estão aí. As oportunidades estão E aí. são pessoas, às vezes, que nós conhecemos e cumprimentamos na padaria, né? E não sabemos que eles têm esse conhecimento, então estou replicando aqui. Na Paulus, próximo sábado, o último desse ciclo de encontros com o Pablo Carlotto. Primeiro sábado de setembro. Não é o próximo sábado. Ah, não, é o primeiro só sábado. o primeiro sábado de cada mês. Entendi. Então agora é só o 1º de setembro. É só próximo. no dia 5 de setembro. Perfeito, desculpa que eu me Não, equivoquei. imagina. E aqui na paróquia, então, todo terceiro sábado, às 3 da tarde, com o Frei Celso Bordignon. Obrigada a todos, Pablo, uma boa semana, viu? Igualmente. A gente fica por aqui, na sequência vem a mensagem Um Olhar Diferente, depois o No Ponto servindo a notícia. A todos um bom dia. Tua rádio. Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo. Cemitério Santos Anjos. Respeito, segurança e dignidade.